Sejam todos bem-vindos e vamos dar uma continuidade na aula de ontem. E para dar uma continuidade, vamos ver o que está na sequência agora. Nós vimos pássaros, aves diversas em geral, e hoje nós vamos ver anjos usando esses tipos diferentes de asas. Página, anjos, 197. Aqui está. Temos a asa de beija-flor, asa de periquito, asa de galo comum, asa de coco bronzeado, asa de polpa eira asiática, flamingo. Então, quando vocês pegam, tipo, uma asa parecida com a de uma coruja, ou uma asa de rolinha, ou, essa é uma coruja maior, ou até uma trepadeira de muros, a sensação muda em relação às asas. É óbvio que a dimensão foi aumentada para se adaptar. Oi, Ana Pintura, como que você está? Boa noite para você também. Ok. Não, fechar. Acho que eu vou entrar com outro aqui. Vamos fazer então. A primeira coisa, vamos pensar no ser humano, certo? Vamos adaptar as asas ao corpo do ser humano. Isso tem a ver com a anatomia. Eu estou bem, eu estou muito bem, seja bem-vinda. Oi, Cris, bem-vinda também. Quero ver quem mais me falou bom dia aqui. Aqui está. A Cris já estava aqui, hein? Ana Sofia. Oi. Oi, Nick. Não há muito tempo, né? Que bom que você está aí. Aqui, vamos ver. Quem mais falou comigo? Curtiu? Obrigado por ter curtido. Nick. Ana, seja bem-vindo. E... eu também estou. Oi, Evandro. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia até acabar o dia, porque o dia tem 24 horas. E aí, Cris, obrigado. Vamos lá. Então, nós temos que fazer um estudo de corpo humano e um estudo de asas e complementar esses dois no nosso cérebro. O normal é a gente faz a estrutura do corpo, do tronco, certo? Vamos ligar a outra luz. Pronto. Aí, olha essa caixa, vamos dizer que são as costas. Normalmente é isso. Só que agora vocês vão ter que calcular diferente. Como? Vocês têm que imaginar o espaço que vai estar a asa. Por isso seria legal fazer esse estudo pensando na proporção no trabalho de um braço aberto, por exemplo. Diminuir a caixa. Esta caixa são as costas. Vê, costas, retângulo. Essa bolota é o quadril. Aqui a cervical, torácica. Desculpe, cervical, torácica, lombar. Lombar, torácica, cervical. E aqui está a cabeça. O crânio, né? Aí nós temos o braço. Aqui e aqui. E se vocês lembram de proporção, o tamanho do braço é do ombro até chegar na altura do pubis. Aqui é o pulso e aqui está a mão. Certo? Isto é a proporção, e isso daqui é importante, quando vocês vão fazer um anjo, porque você tem que saber se a asa vai caber. E olha só, se eu pegar o braço, rotacionar para cá, ele vem até aqui. Anatomia do braço. Anatomia da asa. Aqui vocês têm o húmero e aqui vocês têm o húmero. Aqui vocês têm o rádio e a ulna e aqui vocês têm o rádio e a ulna. Aqui você tem o pulso e a mão. Pulso e a mão. As cores que estão escritas aqui correspondem a isso daqui. Se você vê esse verde aqui, vocês sabem que isso daqui é o húmero. Então, o verde é o húmero. O azul, eu falei que era a ulna. Ulna. E lembra que eu comentei que o rádio é do lado do polegar e que este é o polegar na aula de ontem? Polegar, rádio. Roxo, violeta, rádio. E depois
vocês têm o metacarpo, esse verde aqui. E lembram? Metacarpo é o osso da mão. Então, está provado que isso daqui corresponde à anatomia do braço. Por isso, quando vão fazer um anjo, vocês têm a anatomia do braço. Só que este anjo, o braço, está ligado à asa. Daí vocês falam, mas quando eu vejo o anjo, tem a asa e tem o braço separado. Sim, já vamos falar disso. Vamos com calma, tá? Aqui está a escápula. E a escápula fica aqui atrás. E nós temos aqui no dedo esta parte da asinha que está aqui, ó, que se chama lula. Então aqui começa esse dedo e olha, faltou pouco espaço para colocar a pena maior. Viram a dificuldade? Então, o projeto de desenho de vocês michou, porque não foi planejado a extensão inteira, porque vocês não sabiam disto, que tem que ter espaço para o braço abrir e tem que ter espaço para a pena surgir. Pense comigo. Nós estamos fazendo este anjo com um braço baseado no cálculo do tamanho, asa, do braço dentro da asa, certo? Então a gente está fazendo uma correspondência, uma equivalência. Estamos misturando dois animais, uma ave a um mamífero. E para isso nós temos que fazer algumas escolhas. A primeira escolha que eu fiz foi transformar o braço dele numa asa. O artista não erra. O artista sempre dá um jeito. Ele erra muito, mas o erro é a arte. E toda vez que ele erra e ele dá um jeito, ele consegue fazer uma dinâmica melhor. A criatividade está em você procurar soluções para todos os problemas que surgirem. Porque os problemas vão surgir. É a lei de Murphy. E como vão surgir, vocês vão criar soluções. Vamos começar. Miguel, seja bem-vindo, Miguel O'Hara. Aqui está o cotovelo. Eu dobrei um pouco mais isso daqui. Pronto, ó. Dobrei um pouco mais. Eu coloquei aqui, ó. Tava aqui e coloquei aqui. Eu não deixei aqui. Eu recuei. Eu reduzi. Agora, o restante do braço está aqui. Aqui está o pulso e aqui está a mão. Melhorou? Vamos ver? Não, eu preciso de mais. Tive uma ideia. Eu vou pôr para frente. Lembra do cilindro? Para frente. Agora eu consigo reduzir bastante, viu? Por quê? Quando está de lado, tem um tamanho. Quando você coloca para frente, não, para cima, tem o mesmo tamanho. Mas quando você desvia para frente, ele reduz o tamanho. Então, este braço, levei para a frente dele e reduziu de tamanho. É uma ótima solução. E isso dá uma expressão. Aqui está o dorsal em volta da escápula. E aqui está, com o braço reduzido. Agora prepare-se. Nesta parte, eu tenho espaço suficiente para pôr uma pena longa. Viram? Está funcionando. Oi, Natália, seja bem-vinda. Aqui, ó. Espaço suficiente. Mas quero que vocês vejam uma coisa. Sabe o que é tendão? Tendão é uma extensão orgânica no corpo que é um pouco mais duro que o músculo, mas mais mole do que o osso. E você tem o húmero, tem o radial ulna e tem esse daqui. Esse marrom aqui se chama tendão. Então, eu faço uma curva assim. Esse é o tendão. E aí está. O desenho está começando a dar as caras. E vamos lá. Isso aqui que eu acabei de fazer são as penas terciárias. Esse daqui é a terciária. Em cima, eu tenho a escapular. Escapular. E daqui até aqui,
eu vou fazer o seguinte. Esse conjunto que vai até o pulso, vou chamar de primária. Esta parte que vai até o corpo, até aqui, ó, onde está a terciária, se chama secundária. Então, você tem a primária, secundária e terciária. Perfeito? Está funcionando? Está funcionando. Mas você tem penas que cobrem. Então, você tem um cobertor aqui. Então, tem o primeiro cobertor de penas. Esse cobertor de penas, este cobertor aqui, que é o marginal, que está margeando, marginal, a margem da lei, o rio marginal, que margeia. Vamos para a margem do rio, que está do lado ali, que não é central, está quase fora do limite. Então, marginal. A alula e o cobertor primário e o cobertor secundário. E está feito. Vamos dobrar o braço e ver o que acontece. Aqui está o braço. Coloco para cá, coloco aqui e coloco aqui. Ó como ficou. A mão está aqui, ó. Aqui está a mão. Está jogando o lencinho. Ok? Dobrei. Desculpa a brincadeira. Escápula. Vamos ver. Terciária. Escapular. Escapular eu fiz com esse marrom. Esse daqui, né? É o... Esqueci o nome deste. Deixa eu ver a cola. Cobertor secundário. É óbvio. Cobertor primário, cobertor secundário. Esquecimento. É velhice. Apertou, ó. Esticado, apertado. Cobertor primário. Marginal. Tendão. As asas primárias. Comprimento. As asas secundárias. E olha como ficou. Olá, Ferreira. Nós estamos mostrando agora um desenho mais criativo. Estamos colocando asas num ser humano, a partir da escápula, com a utilização dos braços. Então, estamos mostrando pássaros. Então, demos uma parada para ver anjos. Funciona? Vamos tentar imaginar o seguinte. Esta solução que eu dei foi imaginar que o braço é a asa. E estamos trabalhando com as similaridades entre esses seres e este ser aqui. O que significa que vocês podem colocar asa de morcego e fazer essa fusão. Asa de pássaro e fazer essa fusão. Asa de pterodátilo e fazer essa fusão. É uma coisa coerente? Não. É pura criação, que beira ao absurdo, mas que é interessante. É bacana, é bonito. É criativo? Nem tanto, porque anjos já eram usados há muito tempo. Só que nós temos que pensar de uma forma diferente, porque nós queremos ir um pouco além do que as pessoas criam. Então a gente imagina um pouco além. Porém,
nada se cria, tudo se copia, e essa frase deixa as pessoas indignadas. Vamos mudar a frase. Tudo se transforma, ainda não. Tudo se aperfeiçoa. E esse é o motivo do nosso estudo. Nós passamos por essas fases. Nós estudamos e criamos em cima. O que você tem aqui? Escápula, húmero, ulna, rádio, polegar, do lado do polegar, o rádio. E todos eles passam por esse processo. Agora, o que aconteceria se vocês querem fazer aquele anjo normal que vocês veem no X-Men, onde a asa fica nas costas e o braço é separado? Vocês agora estão com um grande problema anatômico, porque vocês têm uma coisa no corpo chamada caixa torácica, e ela é a estrutura que permite a respiração, proteção e sustentação de várias partes do corpo. E isto é problemático porque vocês têm que pensar como que eu vou resolver. Aqui vocês têm o externo, aonde aqui no final do externo tem a clavícula, que é amarrada. A clavícula aqui está, onde parte o músculo chamado esternocleidomastoide. Olha, e ela parece parte da costela, é uma modificação. E isso daqui liga lá atrás com isso daqui que se chama escápula, que faz o movimento pluridimensional do húmero, assim. Você consegue mover o braço em quase todos os lados. Caso uma pessoa queira acrescentar alguma coisa na asa que poderia ser acrescentado, caso pudesse, caso pudesse. Mas eu não entendi a sua pergunta. Eu vou falando disso daqui e você vai elaborando sua pergunta e lance, certo? E eu quero entendê-la. Tá legal, Miguel? Seja bem-vindo, Miguel. Deixa eu ver o que mais foi falado. Nada de nada. Beleza, continuando. Então, isso aqui está em volta da caixa torácica. Aqui está a coluna vertebral. A escápula, ela está presa por músculos e se move para um lado e para o outro com esse movimento. Então, a clavícula tem movimento para ajudar no movimento do braço. A escápula tem movimento para ajudar no movimento do braço. E a coluna vertebral tem movimento, mesmo aqui onde que a torácica tem um pouco de movimento, apesar de muito pouco. E a caixa torácica tem costelas que tem esse movimento aqui e ele é ligado por cartilagens que permitem ele se mover. Senão, seria muito difícil vocês ampliarem o pulmão e recuarem o pulmão, ampliar o pulmão e recuar o pulmão. Então, as costelas também têm movimentos e elas sustentam os músculos. Estou falando isso para vocês imaginarem a dor de cabeça que é colocar asas numa pessoa. Oi, Mago! Seja bem-vindo! Esta live depois vai ser subida no YouTube. A live de ontem, que foi estudo de asas, já está no YouTube. Estudo de pássaros. A aula de hoje também vai ser subida no YouTube. Como resolver isso? Tem pessoas que colocam a asa aqui nas costelas. É o pior lugar, porque tem esse movimento de costela. Tem pessoas que fazem duas escápulas. Uma para o braço e o outro para a asa. Mas, lembra-se que o braço tem escápula e clavícula para sustentá-la. Você teria que ter duas clavículas também. Viram o problema que vocês vão passar? E se vocês tiverem uma boa solução, a criatividade está com vocês. O Ícaro, o pai dele, né? Esqueci o nome dele. O pai dele se chamava Dédalus. O Dédalus fez a mesma coisa que nós fizemos. Fizemos o movimento de acordo com o movimento do braço. A asa na costela tem um problema anatômico, como nós falamos. E depois, nem estou falando do problema muscular.
Você tem o deltoide amarrado no braço. O deltoide está aqui no topo e vira uma verdadeira ombreira de um lado ao outro. Se você colocar nas costas, você vai ter um braço aqui. Só que aqui você tem o trapézio, que ajuda na asa. É a solução fácil. A solução fácil eu já fiz. Eu substituo o braço pela asa. É uma boa solução. Ela funciona. Eu não quero dar a solução. Eu quero mostrar para vocês qual é o problema e como que vocês vão resolver isso daqui. E quando vocês resolvem de uma forma criativa, o trabalho de conceito e de personagem de vocês é melhor. É isto. A questão não é dar solução. A questão é apresentar o problema de uma forma que vocês entendam o problema e vocês procurem a solução. Vamos ver algumas soluções encontradas no Pinterest. E eu não sei o que vou encontrar, porque eu vou pesquisar agora com vocês. Achei. Vamos ver. Aqui. Como que... espera aí, esqueci agora. Tá na minha cabeça, esqueci agora. Wings. Angel Wings. Angel Wings. Anatomy. Essa eu conheço. Essa que eu falei para vocês. Deram uma solução de colocar na parte de baixo. Seja bem-vindo, Nono. Olha. E foi dada uma solução muscular. Será que eles vão de perfil? Porque isso vai dar um volume maior no perfil. E esse volume tem que ser estudado. A do braço foi o que eu falei para vocês. É a solução óbvia. Ó. Essa é a solução óbvia. Vocês têm um movimento. Vocês podem simplesmente esquecer e só desenhar como um passe de mágica. É uma solução fácil. Vocês estão com pressa e não têm ideia? Vão nesta mesmo. O caso é que, aqui ó, vista de cima, uma solução mais elaborada. Olha essa daqui. Colocou com uma omoplata, uma escápula enorme. E colocou um adendo acima da escápula. Se procurarem, olha esse daqui. Colocou junto da escápula mais um acessório à direita. Provavelmente também encontrou soluções musculares. O legal disto é isso daqui. Com essas criações, vocês têm uma coisa única de vocês, que é mais assustadora, mais interessante, mais profunda e, como o Nono colocou, mais legal. Fechou? Vamos brincar. Não quero dar solução, só quero brincar. Caixa torácica, quadril, cabeça. 3 elementos que vocês já estudaram para desenhar rápido. A distância daqui até aqui é a distância da perna. Aí está. Aqui está a escápula. Aqui está o braço. Posso colocar a cabeça para trás, como se estivesse voando. Verifico o tamanho da asa. E o estilo de asa. Voltando lá. Qual tipo de asa que eu quero? Eu faço um estudo do tipo de asa que eu gosto mais para o meu anjo. E de acordo com o estudo, eu adoto. Entendo a anatomia, marco o pássaro que eu escolhi e vejo todos os movimentos que ele pode ter. Basicamente é isto. Por exemplo, esse pássaro. Nós temos ele aqui, ó. Nós tínhamos aqui embaixo. E está invertido, né? Pensar invertido. Não, espera aí. Ó,
uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Nenhuma das linhas estão corretas, mas eu estou estudando visualmente. É isso que vocês vão fazer. Mão solta, círculo e referência. Na arte, nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma, tudo se aperfeiçoa. Está ganhando sentido para vocês essa frase? O que significa essa história de designers? Essa história de concept art? Ganha, né? Aí está. Ó. O que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Eu vou continuar. Aí. Aí está. O glúteo está aqui, a caixa torácica está aqui e a cabeça está aqui. Só um instante, pessoal. Oi, Deus. Paçoca, vem cá. Vem, Paçoca. Paçoca. Vou te pegar, menino. Peguei. Ih, não consegui fechar ele. Aí, pronto. O Paçoca estava brincando com o Bilu e eu fui dar um pouco de atenção para ele. Desculpem. Continuando. Eu já tenho esse desenho, eu tenho o caixa torácica, eu tenho o corpo, e aí vai. Agora o Banzé quer entrar aqui. Porque a porta está fechada, ele não gosta de porta fechada. Já abro para ele. Aí. Perna. Caixa torácica. Aumento isso daqui. Ah, é. Eu esqueci de uma coisa. Eu coloquei cauda. Anjo não tem cauda. Mas aí vai de vocês. Se vão colocar caudas. Entenderam a ideia? O Senhor me ajudou em algo que eu não sabia porque eu pensava que eu já tinha aprendido. Miguel O'Hara. É bem legal o que você falou. Nós sempre estamos aprendendo porque nós não sabemos nada, né? Mas isso parece filosofia barata. Mas nós sempre estamos aprendendo porque nós estamos criando. E como nós sempre estamos criando, sempre estamos procurando solução para alguma coisa. E aqui está a questão da criatividade. A criatividade é estudo constante. E eu sei que não é disso que você está falando, mas entra num tema que é bem importante e você me deu liberdade para falar disto. Aí, Dark, eu estou bem, e você, como é que tá? Seja bem-vindo. Que é bloqueio criativo. Algumas pessoas reclamam de bloqueio criativo, mas quando vocês têm problemas e têm que resolver os problemas, vocês estudam e dão crédito ao que vocês estão estudando e ao que vocês estão inventando, por mais doido que é. Cadê sobre o bloqueio criativo? Já encontro. Lancei o tema. Vamos lá, bloqueio criativo. Que bom que você está bem. Acho que está aqui. Às vezes não está no mesmo lugar que a gente pensa que está, né? Pomodoro, mapa mental. Eu vou achar. Achei. Então, quando vocês começam a brincar, a pesquisar e a ter ideias, vocês e ver outras pessoas, vocês estão brincando. Aí, Júnior, mesmo que você não saiba desenhar, você sabe inventar. Com esboços rápidos e mal feitos, você consegue passar a ideia e ajudar na criação. Dark, eu acho que não faz tanto tempo assim. Eu lembro de você, ou você marcou de forma tão forte na minha cabeça, que eu penso que vou ver só um mês e meio que você não aparece. Bem, falar a verdade, estou fazendo 5 aulas por semana, né? E um mês e meio dá bastante aulas. Umas 30 aulas. Faz umas 30 aulas que você não aparece, então. Beleza. O que nós estamos fazendo são pensamentos fluírem.
Isso se chama brainstorm. Nós estamos focados no pássaro, então a gente não tem como se distrair. Dark está tudo gravado no YouTube, tá? Você vai lá que você vai achar as aulas que você perdeu. Às vezes a gente tem que meditar, nós temos que alternar estímulos e temos que estudar sempre. O que eu estou fazendo? Eu estava aqui e vim para cá. E eu volto para cá. A minha mão está segurando aqui. O que é isto? Isto é alternar estímulos. Mas é uma outra coisa bem importante também, que é a técnica Pomodoro, que você foca por um tempo, você descansa alguns minutos, volta a focar, descansa alguns minutos, volta a focar, descansa alguns minutos, volta a focar, descansa alguns minutos. E isso é um ciclo que vai fazer você produzir mais, em menos tempo, com essa técnica. Você conhece, né, Nono? É uma técnica muito boa. Então, voltamos para cá, para o anjo. Nós vamos desenhar essa águia separada, mas a asa dela é bem legal, né? Muito legal. Vamos ver aqui, ó. Já falamos disso. Pesquisem vocês. Vocês vão pesquisar com verbete. Em inglês que vocês procuram mais. Não porque nós gostamos do inglês. A gente gosta da nossa língua. Mas, infelizmente, o mundo foi dominado pelos ingleses e depois pelos Estados Unidos. Então, a gente vai encontrar muito mais em inglês do que em chinês ou em português. E os verbetes são wing, angel wing, wing angel, esqueci. Tá, eu esqueci. Wing angel, na verdade, depois vocês mudam. Anatomy. Isso vão encontrar muitos estudos baseados nisto, várias soluções, e a partir das soluções, que a gente falou de morcego, alguém usou a solução do morcego. Sim, toda vez tem alguma coisa que não viu, peraí. Aí, essa história de você se afastar do desenho e depois voltar, estimula a sua cabeça, e você às vezes consegue soluções. Às vezes, quando você dorme, pensando naquilo, depois você dorme. Você acorda com a solução. Às vezes acontece. Então, esse período de descanso e de afastamento é importante. Vamos ver aqui? As soluções que a gente viu. Esta é uma solução fácil. Você só está fazendo estudo do movimento da asa e é o que eu fiz. Solução fácil. Tá certo? Não há problema nenhum em você procurar soluções fáceis. Você vê o movimento da asa e você adapta ao corpo. Não há problema algum. Tá certo? Mas, se você está fazendo uma obra que leva em conta essas questões de uma forma mais forte, como RPG, como uma história de bruxos, você vai além. Você estuda além, você consegue mais receptividade do público. O público pensa, nossa, ele está fazendo pés de pássaros. Aqui a solução foi o braço, é uma solução legal, fácil. O braço é a asa. Não há problema nisso. A escolha é sua, tá? O estudo de movimentos de asa, de voos. E esses estudos você faz com... Espera aí, deixa eu voltar aqui. Aqui. Wings ou Dynamic Wings Stud ou Photography. Ou vocês vêm filmando, voando. Pesquisar. Aí vocês veem os estudos, estudos anatômicos, movimentos diversos. Olha que legal isso daqui. Com estudos de mãos. Uma solução simples da asa, mais estudo de movimentos. De lateral.
Aí vocês adaptam isso daqui ao tipo de asa que vocês estão estudando. Eu vou dar encerrado esta parte, não vou fazer nenhum desenho. Vamos partir para a próxima parte. Aqui. Tinha mostrado isso aqui para vocês. Aqui do lado nós temos cabeças de pássaros. Temos a águia e a coruja e a comparação. E aqui vocês têm o crânio visto de frente, de lado, em 3/4, olhando para cima, e em 3/4, olhando um pouquinho para baixo. E aqui nós temos a lateral. Para que serve isso? Para você desenhar. Sério, para você desenhar. E nós vamos desenhar. H. Santiago Art, você está no lugar certo. Nós estamos aqui para ajudar a criar personagens. E esses estudos de crânios também servem para ajudar. Quer ver? Olha esse crânio de coruja. Olha o formato de sabonete. Cilindro. Estudo de cilindro que a gente já teve. No mesmo tamanho que eu fiz esse daqui, eu vou puxar esse aqui para cá. Talvez um pouquinho menor. Não, mesmo tamanho melhor. Pronto. E aqui eu puxo para cá, ó. Esse desenho. E esse eu puxei para cá. Olhe para isso. Esse crânio é esse crânio aqui, ó. E esse crânio que surge esta coruja. Seja bem-vindo, Bibi. Quando a matéria parece cronometrada com a vida. Veio na hora certa. Bem-vindo, abacaxi. Quanto tempo? Você veio na aula de ontem? Eu não vi você ontem. Eu acho que eu não vi. Abacaxi, gente boa. Ó. Vou abaixar o olho para adaptar o ser humano. E eu posso colocar ele com um capacete de óculos. E está feito. Mas eu fiz uma coisa tão simples. Existe uma inteligência artificial bem legal. O nome dela é DeepSeek. Eu não instalei o DeepSeek, instalei. Se eu não tivesse instalado, eu instalava. Por que a coruja consegue virar a cabeça a 360 graus? Eu não sei a resposta, tá? Por isso eu estou perguntando. O vídeo de coelho já está no YouTube. Você entra no meu perfil. Eu acho que é a aula 70 ou 69. Você vai achar. É lá junto na aula de cachorro. Ele tem... gira a cabeça 270 graus. Ele não gira 360, ele gira 270, senão rompe as veias. Ele tem 14 vértebras cervicais, que é o dobro dos humanos, que tem só 7. Por isso ele tem mais flexibilidade. É grande, mas a gente já respondeu. Ele não vira 360, ele vira 270, que é quase um círculo completo. E ele tem 14 vértebras. E isso me lembrou uma coisa. Vamos rever algo importante. O círculo tem 360 graus. Já mostro. H. Santiago Art. Se eu dividir no meio, 180. Se eu dividir em 4, 90. 90 graus, 180, 180 mais 90, 270. É assim que você vai ver os ângulos. E isto é importante você decorar. Se eu dividir no meio, 45. E se eu dividir isso aqui em 3 partes, dá 30 graus. E isso é importante para você decorar, para saber fazer isométricas. Eu achava que ela virava a cabeça completo. Dark, eu também. E agora eu sei que não. Eu acabei de descobrir. O DeepSeek é mais confiável que muitos sites de IA, tá certo? E ele é gratuito. Diferente do OpenAI, que para você ter uma informação mais completa, você tem que pagar. Que é do GPT. Ok. Aonde que você vai encontrar? Eu instalei já o TikTok? Já. Opa, abaixar o volume. Amigos. Aqui. Já me achei. Você vai entrar no meu perfil.
Não permitir. Ou permitir. Ah, já era. Aqui, ó. Tá vendo esse link? Esse daqui, ó. Você vai abrir o YouTube. Confirmar. Aí está. Aqui. Eu falei, nós sempre estamos aprendendo. Sempre. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês e nós aprendemos juntos. E lembra do conectivismo? Meios mecânicos também são fontes de aprendizagem. Flores, cenários, paisagem, pintando, seres, insetos, borboletas, caninos e felinos, aula 70. Tá aqui, ó. Ó, eu falando já. Já tá lá. Seja bem-vindo. Deixa eu ler corretamente o teu nome. Sefirov. Ó, eu tô falando ali. Aí a gente desenha o cachorro, desenha o outro cachorro, e no final aqui, ó, já tô desenhando o coelho e falando do coelho, tá certo? Beleza. Respondido? Águias. Todos os pássaros têm tipos de crânios diferentes e o crânio dele estabelece o tamanho, o formato da cabeça e o formato do bico. Então, crânios de diferentes tipos de pássaros. Olha que bonitinho o periquito. Olha o bico mais comprido, o bico mais curto, olha o do tucano. E nós temos aqui a águia. Eu olho isso daqui e eu tento entender o formato dele. Aqui nós temos de frente e aqui temos de lado. Linha de simetria. Eu olho esse formato e estudo ele. É isso que vocês vão fazer. Sempre vocês estão procurando forma, inclinação e proporção. Sempre, sempre, sempre. Vocês têm esse tamanho e vocês têm esse tamanho. E vocês comparam esse tamanho com este. E quando eu comparo, eu já descubro que esse aqui fica reto, vem para cá e é maior aqui. Eu tenho esse bico, comparo com o tamanho daqui, ele dá mais ou menos aqui, mais ou menos 2/3 desse tamanho, passo para cá e aqui está o bico. E eu tenho a forma dele. Esse estudo vai se repetir demais com vocês. E é importante os estudos, sempre é. Se eu passar uma linha para cá, eu não fiz isso aqui, mas eu vou fazer aqui. Eu quero mostrar isso para vocês. Aí está. Eu tenho aqui, ó, o formato da cabeça. Só que eu vejo um problema, que é os tamanhos não correspondem. Aqui está o olho. E aqui está o olho. Ele está só esse aqui maior. Aqui está o crânio. Aqui está o crânio. Ele bateu. Mas olha o problema. Aqui está o bico. E aqui está o bico. Nós percebemos, de acordo com a altura do crânio em relação ao olho, que ele não está olhando para baixo. Mas o bico ficou enorme para baixo. Por quê? Porque isso aqui provavelmente foi partido de foto. E a pessoa que desenhou o que a perspectiva mandou. Isso não é desenho projetivo. O desenho projetivo, vamos fazê-lo, ó. De lado, a forma. O tamanho, o dobro. De lado, certo? Reto. Se eu pego a distância daqui até aqui, divido em 3 partes. Que maravilhoso que é dividir em 3 partes, não é?
Você tem o olho e o nariz. Tanto aqui quanto no cavalo, dividir em 3 partes funcionou. Então, artista, aprenda a dividir em 3 e em 2. O resto você dá um jeito. O olho. Aprenda, você vai aprender, treina. Treina a dividir em 3 partes. Você vai conseguir. E aqui está. Eu tenho esse desenho. Se eu projetar isso daqui, o bico vai estar aqui, ó. Até aqui em cima. E olha só, o nariz vai estar na altura do olho. No momento é um pontinho aqui, tá certo? Na altura do olho. Nariz na altura do olho. Viram? Isso que acontece. Ó. Então, provavelmente, isso aqui talvez tenha se virado um pouco para baixo. Eu não sei o que aconteceu. Eu teria que ver a referência da pessoa que desenhou. A máxima é: nós vamos errar, tá certo? Essa é a máxima. E aí está a explicação. É mais bonito como ele fez do que como a gente vê no real. Sim, Rosa, a gente tenta entender os ossos. Se você tiver 3D, melhor. Se você esculpir em 3D, é melhor. Como que vocês vão esculpir? Pegue um bloco de isopor e corte com estilete. Ou faça modelagem com massinha. Como que vocês vão pesquisar isso? Projeção ortogonal, tá? É ortogonal. Projeção. Vamos pesquisar. Vou escrever aqui projeção ortogonal do gavião. Vamos lá. Da águia, desculpe. Águia. Águia. Projeção ortogonal da águia. Águia. Ortogonal. Projeção. Ah, skull. Esqueci do skull, do crânio. Pode pesquisar em português, mas em inglês, vocês têm muito mais chance de encontrar o que querem. E é realmente isso. O bico fica mais alto. Viram? O bico fica mais alto. Aqui, eu descobri agora que ele vai para baixo. Olha. Isso daqui me ajuda bastante, porque aqui eu consigo ver esse recuo. Olha que lindo. Ele colocou para baixo porque não é tão bonito quando se aparecer o bico maior. É por isso que colocou para baixo. Isto é uma projeção ortogonal. Então, projeção ortogonal é a palavra que vocês vão decorar. H. Santiago Arte. Como isso pode ser usado no corpo humano? Eu não quero responder porque eu sei que você vai achar a resposta. E se eu der a resposta para você, eu estou tirando a oportunidade de você achar uma resposta de como usar isso no corpo humano. Claro que você vai ter que modificar algumas coisas. Mas isso que é o advento da criatividade. Aqui está escrito projeção ortogonal. É o verbete que vocês vão decorar. Para qualquer coisa que vocês querem saber, de todas as formas, por exemplo, para fazer escultura,
é projeção ortogonal. Ele aparece de frente, de lado, às vezes de cima e às vezes de baixo. Ó, olha que legal este. Vista superior, vista lateral, vista frontal. Nós vamos falar muitas vezes sobre esse verbete, sobre essa palavra, projeção ortogonal. Desculpe, não é formas geométricas não, projeção ortogonal. Não consegue anotar? Vai estar gravado, tá? E você vai ver sempre ali escrito no YouTube, projeção ortogonal. Ficou em cima. Falta de planejamento. Formas geométricas é o seguinte. Vamos ver esse bicho aqui. Vamos estudar o esqueleto dele. A águia está pousada aqui. Vamos lá. Proporção. Está aqui. Vamos dar o tamanho dela. Vou desenhar desse tamanho. Acho que vou continuar essa aula amanhã. E depois a gente já parte para outra. Isso daqui é uma forma geométrica. Oval e a ponta de unha. Isso daqui é um chute. Eu acho que eu errei. Vamos ver? A distância daqui até aqui, proporção. A distância daqui, da ponta da asa até o bico, da ponta do dedo, na verdade, porque a pena, lembra-se que alonga mais do que o dedo. Espera, alguém falou alguma coisa? Disponha. Essa distância, eu viro para cá e deu até aqui. Se eu divido no meio, e no meio novamente, eu descubro que isso aqui dá quase que 1/4 do tamanho. Então, se eu dividir isso daqui em 4 partes, aqui vai ter 3 partes. Proporção. Se eu dividir isso daqui em 4 partes, na arte tem que aprender a dividir no meio em 3 partes. Agora foi no meio e no meio, que dá 4. 3 partes disso daqui vai dar esse tamanho. E a cabeça estava grande demais. E aqui está a ponta da asa. Forma. Aqui tem um S. Mas aonde que está a cabeça? Ela vem daqui até aqui. Se eu divido no meio, dá o pulso. Se eu divido no meio, dá o olho. A cabeça está para cá. Se eu divido no meio, dá o pulso. Se eu divido no meio, dá o olho. Eu acertei o tamanho da cabeça. Estou indo bem. O S, isso é um chute. Na metade, eu tenho o joelho, fêmur, joelho. Na metade, eu tenho o joelho, fêmur. E aqui, eu tenho essa elipse, que fica entre esta parte e essa parte. Entre essa parte e essa parte, forma de elipse inclinada. E agora, se eu tenho o fêmur, eu tenho a perna, eu tenho o calcanhar, eu tenho o pé e eu tenho os dedos, que eu falei que a gente vai trabalhar várias vezes com ele. Então não se preocupe, a gente vai ver os dedos que são semelhantes à da galinha e do pterodátero. Aqui está a escápula, o húmero, o rádio e a ulna. E olha o que surgiu. Parece mágica? Parece. Mas não é. É geometria. Divisão no meio, divisão em 4 partes, divisão no meio, divisão em 4 partes, a bolinha do olho está aqui, uma elipse aqui para cá, aqui está aquela ponta, aqui tem 3 partes, aqui tem 4 partes, aqui tem uma elipse entre as 2 partes, aqui está a ponta da asa que eu vi que era embaixo, eu chutei que está aqui, fiz uma letra Z, quer dizer, uma letra S, um Z ao contrário. Encontrei o fêmur encontrando a metade. Aqui tem o fêmur, a perna, a anatomia e o pé. Parece mágica, mas não é. É pura formas geométricas e proporções e inclinações. É só isto. A partir disto, eu começo a caprichar. Fêmur. Esse é mais forte. Fíbula.
A tíbia aparece só do outro lado. Metatarso, desculpe. E as proximais. 1, 2, 3 e a ponta. 1, 2 e a ponta. 1, 2, 3 e a ponta. Tentando fazer isso na ponta. Metatarso, 1, 2 e a ponta. Não, eu acho que eu errei. 1, 2, 3 e a ponta. O metatarso é esse daqui. Fechou? Funciona. Seja bem-vindo, Pati Carioca. E não está aparecendo direito, mas é bem aqui, ó, que está a escápula. Bem aqui está a escápula. A escápula não, é ilíaco, desculpe, ilíaco. Olá, Yari, seja bem-vindo. Aqui está o ilíaco. Aqui está o cóccix, a coluna, a lombar, a torácica, a cervical. Depois a gente vai trabalhar de volta a cervical com mais cuidado. Oi, Adriano, estou fazendo uma águia. TK 800, bem-vindo. Cara, eu acho que eu mexi com você. Eu mexi com o TK 800? Eu acho que sim. Se for o que eu estou pensando. Tem o TRS 80, o CP 500, o TK 800. Eu acho que é isso. Vamos lá. Basic, Cobol, Fortran, Cetran. Oi, Adriano. Ó, costela. Chegando aqui, a gente parte para cá. E a gente brinca com o formato até conseguir o que quer. E tá feito. Ah, faltou a asa. Aí, que bom, TK. Fico feliz com isso. Escápula. Escápula, é. O ilíaco. O húmero. Deixa eu ver. Eu acho que esse é a una. Agora já estou confundindo, porque eu não sei se está na mesma posição. É que para fora, para o polegar, direção do polegar, é o rádio. E para a posição de outros dedos é a una. Então, vamos dizer que esse é a una e esse é o rádio. Aqui que vai ficar a lula, aquelas penas. E aqui os 3 outros, né? Que é para fazer os dedos. Pronto. E fechou. São 19h06. Muito obrigado por terem acompanhado. É o una e o rádio. Só que, olha, eu não consegui ver a posição. Tá vendo, ó? Una e rádio, polegar. Una e rádio, polegar. Una e rádio, polegar. Só que ele muda os nomes, né? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa aqui. O polegar é o dedo opositor. Aí você tem esses 3 aqui. A lula são as penas que partem do polegar, que é esse daqui, ó. Esse vermelhinho. Me siga, me curta e me compartilhe.